Salve pescador! Você comprou ou pretende comprar o sonar Garmin 4CV? Nesse vídeo aqui eu vou dar dicas para você não se perder em fazer a leitura desse sonar quando você estiver no rio, beleza? Então, bora acompanhar esse vídeo comigo. Meus amigos, é muito comum quando você vai comprar um sonar, você procurar informações sobre ele. Mas você pega e configura ele, prepara tudo e chega lá no rio e não entende nada sobre a leitura. Ou interpreta ele de uma forma diferente e não obtém resultados. E começa de passar pescaria por pescaria e logo você começa a se decepcionar por ter comprado equipamento. Mas eu trouxe aqui 5 dicas top para você que vai começar a usar esse sonar. E em pouco tempo você vai ficar fera nisso. A primeira dica que eu dou para vocês, meus amigos, seria o seguinte: a leitura em 2D. Qual é o problema da leitura 2D? Eu vou explicar aqui para vocês. Existe um problema que não é exatamente um problema, ela é um pouco de uma confusão mental que a gente tem dentro da cabeça. Por quê? Porque quando a gente coloca a sonda ela manda um sinal para o fundo do rio e esse sinal volta. Automaticamente ela faz a leitura disso. Mas como que ela faz a leitura disso? Ela envia um sinal numa forma de circunferência. Aí o que acontece? Essa circunferência ela começa pequenininha e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, ela fica gigantesca lá embaixo. Quanto maior a profundidade, maior o raio de diâmetro. E o que acontece nisso? Normalmente, o raio de diâmetro, dependendo da profundidade, é mais largo do que o teu caiaque ou o teu barco. E nessa situação, ele faz a leitura do que tem por sombra e manda de volta e constrói essa imagem de circunferência em uma tela de 2D para você. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é conseguir enfiar dentro da nossa cabeça que a imagem que está sendo projetada na tela do sonar é 2D, mas o que está sendo capturado no fundo do rio é um raio de diâmetro. Então quer dizer que você pode ter estruturas ou peixes tanto do teu lado direito, quanto do teu lado esquerdo, quanto um pouco para frente e um pouco para trás. Mas na leitura vai estar como se tivesse uma linha reta. E isso, muitas das vezes, confunde a gente. A gente vai olhar ali, uma árvore, uma do ladinho da outra. Aí você pensa o quê? Debaixo do rio tem uma árvore, uma do lado da outra? Nem sempre é assim. Às vezes tem uma árvore que está mais para a direita, às vezes tem uma árvore que está mais para a esquerda, às vezes está para frente, às vezes está para trás. Não tem como definir isso. Então, tenta mentalizar isso. A leitura é um raio de circunferência e a tela é uma imagem projetada em 2D. Então você tem que tomar certos cuidados. Profundidade, raio de diâmetro. Apareceu na tua tela, você pode até pensar em trabalhar com essas estruturas, mas normalmente ela não vai estar bem aonde você imagina que ela está. É muito comum isso. Beleza, agora nós vamos para a segunda dica de leitura quando você está no rio. O delay versus velocidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a leitura ela não é exatamente em tempo real. O sinal sim, envia o sinal e volta, é em tempo real. Beleza. Mas aí tem um delay para o sonar construir essa imagem e jogar na tua tela. E o que acontece? Se você está em movimento, esse delay aumenta. Porque a velocidade que ela manda o sinal e constrói para você é a mesma, mas a velocidade que você está se movendo não é a mesma. Então, se você aumentar a velocidade, o delay do que aparece é maior. Repare o seguinte: pare a sua embarcação. Para ela, total, zero. Bota a tua isca pro fundo e mexe ela. Você vai ver que é em tempo, quase tempo real. O delay é muito pequenininho. Agora tenta fazer isso em movimento. Ele é muito maior. Então, é um erro muito comum. É um erro muito comum
muito normal, você tá numa velocidade, fez uma leitura, vira, volta e fala assim, agora aqui tem um lugar bom. E às vezes não era ali. Porque provavelmente devido à tua velocidade já passou muito do lugar onde é que você estava. Então você vai ter que procurar de novo. A dica para essa situação é: você tem um lugar que você viu no sonar, achou ele muito promissor, volte devagar, vá passando devagar para identificar. Normalmente peixe mais arisco se assusta, então se você puder, marque ponto como uma estratégia, saia, volte depois, mantenha a distância que o sonar vai te apontar e aí você trabalha em cima disso. Terceira dica que eu dou para vocês: nem tudo que você vê o sonar lê no peixe é peixe. Por que, Fernando, não é peixe? Ah, eu botei lá, configurei com a figurinha do peixe. Então, se é estrutura, o sonar vai me dizer que é estrutura. Se é peixe, o sonar vai me dizer que é peixe. Ah, o meu está no formato tradicional, é um arco. Então, se eu ver um arco, é um peixe. Se não for um arco, não é um peixe. Nem tudo são flores, meus amigos. Se tiver um lixo, uma lata, um pote ou uma sacola, qualquer coisa que esteja, que você passe por cima, ele estava lá, a sonda fez a leitura, ela vai entender que era um peixe. Ela vai acreditar que é um peixe. Então, você não pode acreditar fielmente que tudo que passa debaixo da sonda é realmente peixe. Inclusive, recomendo fortemente que a leitura seja feita do Clearview junto com a sonda tradicional. Por quê? Porque muitas das vezes o que aparece como peixe na leitura da sonda tradicional, você vai lá no Clearview e vai identificar que era uma estrutura e não um peixe. É claro que, na maioria das vezes, onde tem estrutura tem peixe, mas você tem que conseguir fazer essa simetria entre o Clearview, estrutura, e a sonda tradicional. Ok? Fernando, é peixe mesmo. E agora? E agora temos mais um detalhe. Você pode ter identificado, olha, não tem estrutura nenhuma, aqui a maré é muito limpa, então eu estou vendo alguns arcos aqui, muito semelhante a cardume, então provavelmente seja peixe, seja cardume de peixe. Aí entra um outro problema, que é o que? A pessoa olha e fala assim, bah, é peixe e tal. Como no meu caso, como assim, no meu caso, se eu for pescar roubalo, eu vou olhar e vou falar assim, é roubalo, é roubalo. Mas isso não quer dizer que seja roubalo. Existem situações que você pode ter, que você pode imaginar qual é a espécie do peixe, mas o sonar não diz para você qual é a espécie do peixe. Eu vou citar um exemplo aqui. A represa que eu pesco tem várias espécies. Tá? Ela tem traíra, tem tilápia, tem black bass, ela tem carpa, ela tem muitos tipos de peixe. Tá? Então assim, o que acontece? Normalmente a traíra é um peixe que fica no fundo. Então se eu conseguir identificar que tem um cardume de peixe em meia altura, eu sei que não é traíra. Beleza. Pode ser tilápia. Bem comum, bem tradicional que meia altura seja tilápia. Porém, pode ser também que seja black bass. Ele também situa mais ou menos nessa questão de meia altura. Mas aí você tem que avaliar o seguinte: muitas das vezes o black bass gosta de ficar próximo de estruturas. Então, se eu ver um peixe em meia altura, no meio de um monte de estruturas, é bem possível que seja um black bass. Mas eu não posso afirmar que é. Se eu ver cardumes de peixe em área limpa, totalmente limpa, em meia água, é bem provável que seja uma tilápia. Mas, novamente, não quer dizer que seja tilápia. Então, assim, começa a juntar informações de semelhança entre a espécie do peixe e como que ele atua dentro do rio que você pesca. Em cima disso, você consegue mais ou menos imaginar a situação. Depois disso, você precisa praticar as ações que vão fazer o peixe vir até a tua varinha. Frequência da sonda. Meus amigos, é muito comum, até mesmo depois que a pessoa passa a aprender a configurar esse modelo de sonar, é muito comum as pessoas errarem no uso da frequência da sonda. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu já fiz o teste no rio várias e várias vezes. Existe uma diferença monstruosa na leitura da sonda. Como assim? Vou explicar para vocês. A sonda tradicional,
até numa média de 7 metros, 7 metros e meio, ela lê, beleza, ótimo, faz uma leitura maravilhosa. No que? A 77 Hz. Então assim, você vai encontrar geralmente alguns vídeos de configuração, ou até mesmo a sonda mesmo já vai vir com a configuração da sonda tradicional de 200 Hz. E ela é muito forte. Então, em- para quieto. Então, meus amigos, para você trabalhar no, num rio aonde você tem uma profundidade de mais ou menos entre 1,5 m, 2 metros. Vamos colocar 2 metros, porque abaixo de 2 metros até a frequência de 77 Hz faz uma péssima leitura, tá? Então vamos colocar ali, ó, de 2 metros até 8 metros. Essa é a média. Trabalhe com a frequência de 77 Hz. Passou de 8 metros, pode alterar a frequência para 200 Hz, que a leitura fica bem mais limpa. Porque o sinal vai ser mandado com mais força e ele vai diminuir aquele cone de leitura. Porque quando você está com a frequência baixa, ela manda o sinal, além dela mandar o sinal mais baixo, ela manda o cone mais aberto, porque a profundidade é menor e ele quer manter a média do raio de diâmetro. Então, quando está muito fundo, ele diminui esse cone do raio de diâmetro e manda mais força para o sinal. Então, você, acima de 8 metros, com a sonda a 200 Hz, você vai ter uma leitura mais visível, muito mais definida. Para a mesma situação, a sonda do Clearview, o Clearview que faz a leitura específica de estrutura, tá? Mesma situação para ela. Você tem a configuração de 455 Hz, que é essa que nós vamos estar indicando para você, trabalhar de 2 metros até 8, e acima de 8 metros você vai trabalhar com a frequência de 800 Hz. Galera, fiz muitos testes numa represa que tem muita estrutura, que tem vários níveis de profundidade. Dá diferença e funciona sim. Meus amigos, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, porque aqui, conforme eu vou tendo mais conhecimento sobre esse sonar, eu vou passar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Brigadão, até a próxima. Fui!